Gravação iniciada. Boa tarde. Hoje uma situação diferente, porque temos apenas a aluna Beatriz presente, então ela vai ter direito a uma aula particular hoje, né? Sobre o conteúdo. Se tivesse visto os vídeos, né, que eu preparei para isso, melhor, né, já teríamos perguntas. Senão, vou fazer uma aula expositiva, como eu tenho feito quando não surgem perguntas, tá certo? Que o ideal seria que a aula funcionasse mediante perguntas, mas não tendo, vamos fazer uma aula expositiva. É a solução que temos. Então, nessa nossa aula número 7, vamos falar hoje sobre, continuar a aula passada, a aula 6, onde introduzimos o conceito de produto cartesiano e começamos a falar de relação. Então, hoje continuaremos com relação e falaremos qual é o conceito de função, tá? Então, essa é a ideia da nossa aula de hoje. Você assistiu a aula passada? Assisti, professor. Entendeu a aula toda? Deixou de entender algum ponto? Quer fazer alguma pergunta sobre a aula passada que você não entendeu? Porque eu vou precisar dela. Não. Acho que a dúvida que eu tinha é porque foi só uma introdução. Hoje, a dúvida que eu tinha era quando era a função, mas acho que é para a aula de hoje a dúvida. Exatamente. Então, vamos lá. Que tem dois elementos, que é contra domínio e domínio, né? Aí eu não estava me lembrando quando é que era a função ou não. Era domínio. Tá, eu vou falar da propriedade justamente hoje, né? Então, realmente é da aula de hoje, tá bom? Você está me ouvindo? Estou sim, professor. A minha mesa aqui estava abrindo quando, de repente, a tela ficou toda preta. Pronto, voltou. A mesa fechou por conta própria. A mesa já começou a rebeldia logo no início da aula hoje. Estou abrindo ela de novo. Voltamos para ela. Produto cartesiano, relação e função. Então, vamos lá. Qual foi o conceito de produto cartesiano que nós apresentamos na aula passada? Dados, dois conjuntos, vírgula, o produto cartesiano desses dois conjuntos é o conjunto formado por quem? Por todos os pares ordenados possíveis que liguem esses dois conjuntos. Tudo bem com essa definição, Beatriz? Ou não? Sim.
Você podia falar de novo, que a sua voz eu não ouvi direito? Sim, professor. Beleza. E o conceito de relação que nós vimos foi qualquer subconjunto de um produto cartesiano. Então, eu vou dar aqui um produto cartesiano. Esse é o conjunto A. Esse é o conjunto B. E A cartesiano B é o conjunto formado por todas as ligações possíveis. Deixa eu botar só dois aqui. Deixa só dois elementos, para não ficar tanta seta. Então, o 4 pode se ligar a 1 e o 4 pode se ligar ao menos 1. Mesma coisa com o 5. Pode se ligar a 1 ou ao menos 1. Mesma coisa com o 8. E mesma coisa com o 9. Essas 8 setas formam o produto cartesiano, porque são cada seta é um par ordenado. Concorda comigo ou não? Sim. Par ordenado. Vamos dar um exemplo. Essa seta aqui que eu vou pintar de vermelho. Você podia dizer para mim qual é o par ordenado associado a ela? 9,9 para 1. Exatamente. Como é que a gente chama o elemento? Como é que a gente chama o conjunto que manda? O conjunto que manda a gente chama de quê? Domínio. Domínio. O conjunto que recebe? Contradomínio. Contradomínio. Um elemento qualquer, um elemento genérico do domínio, a gente costuma usar que letra? A letra X, né? X pertence a A. Um elemento genérico do conjunto B, como é que a gente chama? Y. Y. Y pertence a B. Esse valor de X, né? Então, 9 é o valor de X, a gente costuma chamar também outro nome. Qual é a palavra que a gente usa também? Abscissa. Então, 9 é a abscissa desse par ordenado. E o Y, a gente chama de quê? Ordenada. Isso tudo nós falamos na aula passada. Concorda? Sim ou não? A partir de agora, sim, pegando esses conjuntos, eu vou dar 3 exemplos de relações. Vou dar 3 exemplos de relações. 4, 5, 8, 9, 1 e menos 1. 4, 5, 8, 9, 1 e menos 1. 4, 5, 8, 9, 1 e menos 1. Eu quero a primeira relação minha vai ser essa daqui, ó. A segunda relação que eu vou escolher vai ser essa daqui.
E a terceira relação que eu vou escolher vai ser essa daqui. Essa relação eu vou chamar de R1, essa relação eu vou chamar de R2, essa aqui eu vou chamar de R3. Primeira pergunta, Beatriz. Quantos pares ordenados tem na relação R1? 2. 2. Quantos pares ordenados tem na relação R2? 4. 4. E quantos elementos tem na relação R3? 4 também. 4 também. Aí outra pergunta que eu falo. Qual é o número mínimo de elementos que pode ter numa relação? E qual deve ser o número máximo, você acha? Nesse produto cartesiano que eu dei aí, com esse conjunto A e com esse conjunto B. Com esse conjunto A e com esse conjunto B. Qual você acha que deve ser o mínimo? Eu dei uma com 2 e 2 exemplos com 4, mas eu poderia fazer uma com mais? Qual é o máximo que eu poderia fazer? Qual é o número de elementos do produto cartesiano? Como é? Qual é o número de elementos do produto cartesiano? De A cartesiano B. Quantos elementos tem? Ah, naquele ali. E aí, quantos? Aqui? Eu acho que o R1. Peraí. O do. O do R1. Eu acho que. Deixa eu ver. 4. Não, mas você não respondeu a minha pergunta. Minha pergunta é, quantos elementos tem esse produto cartesiano aqui? Esse aqui. Quantos elementos tem no produto cartesiano? Sim. Eu estou perguntando em outras palavras quantas setas tem. Você tá falando de cima. Olha aqui. Tá vendo que eu estou escrevendo, que eu estou destacando, não? Sim, agora vi. E aí? Quantas setas, Beatriz? Peraí. Como é que eu tô? Peraí. 8. 9. Não. Cada elemento aqui manda quantas? O 4 mandou quantas setas? Uma. Não, 2. 2. O 5 mandou quantas setas? 2. 2. O 8 mandou quantas setas? 2, 6, 7, 8. Mas em vez de usar adição, eu podia fazer 2 vezes 4, não poderia? Sim. Que é 8, né? Se o produto cartesiano Sim. tem 8 elementos, qual é o número máximo de elementos que uma relação pode ter? 8. 8, exatamente. E o número mínimo? 2. Não, eu não posso fazer uma relação assim, não? Posso não? Quantas setas agora tem a relação R4? Uma. Qual é o número mínimo? É um? Um. Não tem nenhum número menor que 1, não? Você conhece? E se eu não botar seta nenhuma? Quantos elementos tem? Quantas setas tem agora a relação R5? Nenhuma. Então, qual é o número mínimo? Nenhuma. Não sei. Nenhuma. Então, a relação R5 pode ser o conjunto vazio. Mas a relação R4 tem que ir para os ordenados. 4 mandando para quem?
Para 1. Para 1. Ó, só 1 para ordenado. A relação agora R1 tem quantas? Quantos pares ordenados? Tem 2. 2. O 4 para o 1 e o 5 para o 1. 2 pares ordenados. E a relação R2? Deixa eu apagar aqui em cima agora. Apagar isso aqui para poder escrever. E a relação R5? R5 não, desculpa. E a relação R2? 4 para o 1, quem mais? 5 para 1. 8 para o 1. 9 para 1. 9 para o 1. E a relação R3? 4 para 1. 4 para menos 1. Sim. E o 5 para 1. E o 5 para menos 1. Exatamente. Você concorda que todas as relações são diferentes entre si? São 5 exemplos diferentes de relação? Sim. Tá? Uma pergunta bastante razoável que até vai ter na prova é quantas relações eu poderia fazer no máximo aqui? Eu já dei 5 exemplos diferentes, mas eu poderia fazer a R6, eu poderia fazer a R7. Você vai fazer agora a R6, vamos lá. A R6 vai ser criada por você agora. Diga para mim quem vai ser a R6. Quais são os pares ordenados que você escolhe? Você vai criar uma relação agora. Diga aí qual é que você escolhe. 4 por menos 1. Beleza, é o primeiro. Outro. 5 para menos 1. 4 por menos 1 foi o primeiro. Depois. 5 para menos 1. 5 para o menos 1. Depois. Tá bom, você que vai dizer. Você vai botar quanto você quiser. Tá bom, professor. Pronto. Então, sua relação R6, ela possui só 2 elementos. Quem são eles? 4 para o menos 1 e 5 para o menos 1. Essa relação R6, ela é igual à relação R1 ou é diferente? Eu acho que é diferente, Exatamente. Por quê? Porque o elemento do contradomínio eu usei o... Mudou. É isso? Pronto. Agora, nosso desafio, Beatriz, vai ser tentar escrever cada uma delas algebricamente. Ou seja, usando a letra X para o domínio, usando a letra Y para o contradomínio, nós vamos tentar escrever ela algebricamente. Você acha que alguma delas é mais fácil de escrever ou não? Ou você não saberia fazer ideia de nenhuma delas? O que é que você acha? Algebricamente, se eu, no caso, colocar elas no... Escrever a relação R4 usando letras. Escrevendo essa informação daqui, por exemplo, no caso da R4, só usando letras. Usando X e usando Y. Isso é escrever algebricamente, é usar letras. Você saberia ou não? Foi o que eu comecei a fazer no final da aula passada. O início é sempre igual. Posso te ajudar? Pode. Ó, a relação, eu vou começar pela relação R4. Todas elas vão começar com isso aqui, ó. X, Y, um par ordenado,
que pertence a A cartesiano B. Você entende o que eu escrevi até agora, sim ou não? Nessa relação R4, quem é que mora, os elementos que existem nele, quais são? São os pares ordenados que pertencem a quem? Ao contradomínio. Não, isso aqui não é contradomínio. Isso aqui o que é? AXB. Sim. Que é Isso aqui é o produto cartesiano. cartesiano, né? Sim. Não foi essa simbologia que nós usamos para o produto cartesiano, sim ou não? Uhum. Isso aqui é um par ordenado, não é? Concorda ou não? Sim. Né? Aqui é o elemento do domínio, ó, é o X, que no caso é o A, e aqui é o elemento do contradomínio, é o B. Então, o que eu quero dizer? Todos os pares ordenados que pertencem a esse produto cartesiano, tais que essa barrinha trocada significa o quê? Tal que, e agora eu tenho que dizer a lei. Qual será a lei? Você tem alguma ideia? Quer dizer, quantos elementos tem essa relação R4? Só tem um. Só tem um. Qual é o valor de X desse cara? No único elemento? X é igual a quanto? 4. Exatamente. E o Y? A1. Pronto. E agora eu fecho as chaves, porque fecha o conjunto, porque a relação é um conjunto. Será que deu para entender ou não? Deu. Deu para entender. Uma relação com um elemento é muito fácil de escrever. É só dizer quem é a abscissa e quem é a ordenada do ponto escolhido. Concorda ou não? Sim. Se eu mudasse essa relação R4, tirasse essa seta daqui e colocasse só essa seta daqui, como é que seria agora que eu escreveria a relação R4? Se fosse essa agora aqui. Ela não é mais o 4 e o 1, ela agora é qual? Me ajude? Não tô Oi? conseguindo ver o número que tá, professor. No A. Você não consegue ver o número? Sei que é algum número menos um. É o 8? É o 8. É o 8. Beleza. Então é o 8 mandando para o menos 1. E como é que ficaria agora algebricamente? O que é que eu teria que mudar aqui, né, nessa R4 aqui? Nesse ponto aqui, o que é que eu teria que mudar? X é igual A quanto? a 8. E o Y? E o Y é igual a menos 1. Pronto. Entendeu? Escrevemos Sim. algebricamente a relação R4. Tá claro isso ou não? Beleza? Sim. Agora eu quero escrever algebricamente, senhorita, a relação R6. Você tá vendo ela? Tô vendo. Então me ajude, como é que eu escreveria ela agora? Como é que começa? O começo é sempre igual. Como é que é o início, então? Esse Para mesmo, esse mesmo início daqui, como é que é o início, então? O mesmo. parênteses X para 1. Então, você fala, vamos dar nome às coisas. O par ordenado XY são pares ordenados XY que pertencem a quem? A vezes B. Exatamente, que é o produto cartesiano. Então, é bom falar os conceitos para a gente entender que essas letras estão relacionadas a um conceito, né? Então, eu quero achar todos os pares ordenados XY que pertencem ao produto cartesiano A por B, tal que... Agora, qual é a propriedade que incluiria exatamente essas duas setas? E não é só um agora.
Alguma ideia? A propriedade? Que propriedade eu poderia escrever aqui, de tal forma que exatamente essas duas setas fossem contempladas por essa propriedade. E aí, qual seria? Multiplicação, não. Posso ajudar? Pode. Seria multiplicar. Não, acho que não. Você concorda que o 4 e o 5 são números menores do que 6? Sim ou não? Sim. Então eu escrevo que x tem que ser menor do que 6. Com isso eu incluo esses dois. Eu estou certo ou estou errado? Tá certo. E além disso, o que é que eu tenho que acontecer com o y? Qual é a propriedade do y? Y É igual a 1, menos 1. Você concorda que só dos 8 pares ordenados que esse produto cartesiano possui, só esses dois obedecem a essa propriedade aqui? Você percebe isso ou não? Por que esse cara não serve? Por que 8 mandando para menos 1 não serve? Porque a propriedade fala que x é menor que 6 e o 8 é maior. Exatamente. Então, eu não posso partir nenhuma seta do 8, nem do 9. Ao botar x menor que 6, eu excluo essa possibilidade, né, de partir do 8 e do 9. Por que não pode ser essa seta aqui? Porque a propriedade fala que é igual a menos 1, então só tem que ser menos 1. Perfeito. Será que eu estou sendo claro, então, o que eu chamo de propriedade? Sim. Então, se você entendeu agora, você vai dar agora a propriedade da relação R2. Deixa eu descer um pouquinho com ela aqui, com a R5, que ela está muito perto. Deixa eu descer um pouquinho aqui para gerar um espaço. Pronto. Pronto. Vamos lá. Quem seria a relação R2? Senhorita, me ajude. Quantos elementos tem? Tem 4 elementos. Tem 4. Então, como é que começa? Vamos lá. Vamos escrever algebricamente a relação R2. Ela tem 4 elementos. Eu poderia listar os 4, seria a maneira aritmética de escrever. Mas eu quero escrever a maneira algebricamente. Como seria? Me ajude. Como é que começa? O início eu falei que é sempre igual. E o x, y. O par ordenado. Fale a palavra par ordenado. Par ordenado são os pares ordenados que pertencem a quem? Ao plano cartesiano. A por B, perfeito. Tal que agora eu quero a propriedade. X menor que 10, pode ser? Pode ser. Perfeito. E que mais? Y igual a 1. Perfeito. Concordo, senhorita. Agora, você concorda comigo que essa propriedade aqui podia ter sido dispensada? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que basta informar que são todos os pares ordenados onde y é igual a 1, não? Isso não é suficiente, não? Concorda ou não? O produto cartesiano tem 8 pares ordenados. Qualquer par ordenado que obedecer essa propriedade, que propriedade é essa? Que y é igual a 1. Ele serve. E quantos são os pares ordenados que têm essa propriedade? Dos 8 que o produto cartesiano possui? 4. 4. Você concorda comigo, então, que você não precisaria nem
falar sobre o x aqui nesse exemplo? Concorda? Concordo. Agora, pensando... Oi? Agora, estou pensando... Se não tiver entendendo e tiver com dúvida, é a hora de perguntar. Pergunta, eu estou aqui para tirar a sua dúvida. A minha afirmação foi, essa propriedade do y ser igual a 1 contempla dos 8 pares ordenados que existem dentro do grupo cartesiano, 4 deles têm essa propriedade. Então, 4 deles estão aqui. Eu não preciso falar nada sobre o x, porque qualquer x serve. Agora, se em vez desses 4x só tivessem 3, aí precisava o que você fez, entendeu? Se esse cara não tivesse, entendeu? Porque aí eu precisaria falar sobre o x. Mas como contempla todos os elementos de x, eu não preciso falar nada sobre x. Deu para entender ou não deu para entender? Entendi. Vamos ver se entendeu mesmo fazendo o próximo. Eu quero agora a relação R3. Essa relação R3 eu até listei. Aqui eu listei os 4 pares ordenados. Eu quero escrever R3 usando algebricamente. Me ajude? Par ordenado x e y. Aguardando você. Aí esse símbolozinho que eu esqueci o nome. Pertence Ao produto cartesiano A a por vezes B. Vamos lá? Tá o quê? tá ok. Mas é porque esse só tem dois do domínio que manda. Então, acho que é x X. é, men é X. menor ou igual a 5. Menor ou igual a 5. E y Sim. ai meu Deus, o do B. Não são todas as setas que não estão presentes? Todas elas? Sim ou não? Uhum. Ah, é porque eu achei que era só o do domínio. No contradomínio também. Pode não escrever nada. Só isso aqui, senhorita. Isso aqui já é suficiente. Acabou. Porque todas as setas possíveis onde x é menor ou igual que 5 foram mandadas, não foram, não? Foram. Agora eu vou dar outro caso, ó, bem parecido com esse. Ó, vou dar um caso muito parecido com esse. 4, 5, 8, 9, 1 e menos 1. Dessas 4 setas, eu vou tirar uma. O 4 para o 1, o 5 para o 1, o 4 para o menos 1, mas essa seta 5 para o menos 1 não tem mais agora. Essa relação eu vou chamar de R7. E agora, como é que eu escreveria a relação R7? Algebricamente. Para ordenados x e y. Pertence Pertence a produto cartesiano. A vezes B. A por B, não é isso? Tá o quê? E qual é a propriedade? X é igual ou menor que 5. X é igual ou menor que 5. Note que a R3 incluía todas as possibilidades quando x fosse menor ou igual a 5. Agora não inclui todas. Essa seta foi tirada, não foi? Essa seta aqui foi tirada, não foi? Foi, porque o 5 só muda para o 1. Exatamente. Como é que eu escrevi isso agora algebricamente? Alguma ideia?
Y é igual ou menor que 1. Y é igual a quanto? Igual a 1 ou menor que 1. Peraí, se y é igual ou menor que 1, ela inclui o 1 e o menos 1, não inclui? Sim. Então, o que é que nessa propriedade me faz retirar o 5 para o menos 1? 5 mandando para o menos 1. O 5 é menor ou igual que 5? Sim ou não? Sim. E o menos 1 é menor ou igual que 1? Sim, porque é menor. Então, essa sua propriedade é igual a essa. Então, isso aqui está errado. Essa sua representação algébrica tem 4 elementos e não 3. Esse cara não tem, né? Esse cara aqui não tem. Concorda comigo ou não? Ou não concorda? Concordo. Então, olha, aí esse caminho agora não vai dar conta. Aí eu vou lançar outra ideia para você agora, tá certo? Se eu perguntasse a você, se eu somasse o x mais y, ou seja, 4 mais 1 dá quanto? Dá 5. 5 mais 1 dá 6, não é isso? Estou somando os elementos do A e do B. 8 mais 1. 9. E 9 mais 1, 10. 10. Agora, pegando agora o menos 1. 4 somado com menos 1, dá quanto? 5. Não. Se você soma dinheiro no bolso com uma dívida. Dívida dá menos. Você vai ficar devendo no final das contas? O que é maior, o dinheiro no bolso ou é a dívida? O dinheiro no bolso. Então vai sobrar quanto? 4. Se você tem 4 no bolso, tem uma dívida de 1. 3. 3. Então, ó, eu acabo de descobrir que a senhorita tem problema com sinais, não tem? Tenho sim. E você já viu o vídeo 5 lá do Alicerce, senhorita? Não, professor. Você tá vendo o que é que eu devo fazer com a senhorita? Como é? Se eu tivesse ao vivo, eu ia ficar com vontade de jogar o apagador em você, agora. Mas como eu estou remoto, não posso nem pensar nisso aí agora. Mas você concorda comigo que você tem que se mexer, senhorita? Sim ou não? Sim, professor. Sim. Então, esse tipo de falha aqui vai gerar problema para vocês. Mas vamos continuar aqui para ver se você pegou a ideia do que eu falei agora. E agora o próximo. 5 somado com menos 1. Dá quanto? 4. 4. E o 8 somado com menos 1? Dá Oi? 7. 7. E o 9 somado com menos 1? Dá 8. Você concorda que quem deve fazer parte da nossa relação? Que as setas estão pitadas. Você concorda que são essa daqui? Quem mais? Essa daqui, né? Concorda? E quem mais? Sim. E essa daqui, não é isso? Isso. Então, veja, quais foram os resultados da soma desses caras? Não foram esses aqui? Uhum. Então, eu podia escrever o seguinte, ó. Eu quero os pares ordenados, onde a soma
de x mais y seja igual a 3, que é esse caso aqui, não é? Concorda? Isso aqui não é x mais y? Sim. Ou, qual é a outra possibilidade? X mais y, também para contemplar esses dois agora. Está situado entre quem? Entre 6 e 5. Ou seja, a soma da abscissa com a ordenada tem que ser menor ou igual que 6, ou a soma da abscissa com a ordenada e a ordenada tem que ser menor ou igual, maior ou igual que 5. Concorda comigo ou não? Com essa mágica que eu acabo de criar agora. Concordo. Ou seja, com o produto, desculpa, com a soma, eu consegui visualizar pelos resultados que eu tive, que eu consigo dizer quem são esses caras aqui. Agora, se, por exemplo, eu quisesse, vamos lá, me ajuda agora a mudar. Eu quero tirar esse par ordenado, 5 menos 1, ó. Vou apagar esse par ordenado aqui, deixa eu reescrever. Ó, 5 mandava para o menos 1. Não manda mais. O 4 não mudou nada. O 4 continua mandando para esses dois. Agora eu quero que o 5 mande, em vez do 5 mandar para 1, eu quero que o 5 agora mande para o menos 1. Tá certo? Entendeu a mudança ou não? Entendi. Deixa eu fazer com mais clareza aqui, que tá meio... Tá mal feito aqui. Deixa eu fazer melhor. Ou seja, aqueles dois pares ordenados de antes permanecem. Esse e esse permanecem. Agora, eu troquei o 5 para o 1, para o 5 mandando para quem? Para o menos 1. O que é que eu fiz? Tirei esse cara, não foi? Né? E botei quem? E botei esse, não foi? Foi. As somas agora. Vão dar quanto agora? As somas agora vão dar quanto? E aí, quanto vão dar as somas agora? 5. Quem mais? 3. E 4, né? 4. 4. Como é agora? Você concorda que isso aqui não serve mais, não é isso? Sim. Então, agora, como seria essa propriedade? Me ajude. Posso botar x mais y Sim. é igual a 7. Igual a 7? É porque eu Igual fiz a a soma. 7? Não, é porque eu fiz a soma dos outros dois. Não pode somar, não, esses dois. Não, não. Não. É cada soma separada. Você tem que analisar cada soma separadamente. Quais são as somas que servem? Quais são as somas que servem? Não, é que eu fiz a soma do 3 com 4. Não, mas não faz sentido somar agora. Eu estou somando a abscissa com a ordenada. Você está somando as somas. Você está somando duas vezes. A gente não está usando isso aí. Você está usando outra coisa. E quando eu escrevo aqui x mais y, eu estou somando a abscissa com a ordenada. É só isso que eu posso. Essa soma pode dar quanto? Quais são os valores que pode dar? 5. O que mais? 5. O que mais? 3 e 4. 3 e 4. Como é que eu escreveria isso de uma vez só? 5, 3 e 4. Antes era 5, 6 e 3. Aí eu botei a soma igual a essa ou a soma entre esses dois. Como é que eu escrevo agora, sendo que é 3, 4 e 5? X mais Y tem que estar... É igual a menos. Não é igual. Ou é igual a quanto? É igual a 5. O que mais? Ou... Menor que 5. Oi? Eu ia botar ou menor que 5, mas eu acho que não, né?
Mas se você bota menor que 5, você vai... Você não poderia... Tá certo. Tá certo. Isso aqui serve. Mas será que não tem uma maneira mais prática de escrever isso aqui, não? Você não poderia ter escrito todo mundo de uma vez só, não? Assim? É. Concorda? Eu não dizer. Sempre que você tiver uma expressão algébrica mais simples, senhorita, você vai precisar, né? Como é que seria, então, a nossa relação? X mais Y, o quê? É, Menor ou igual que 5. Você concorda que esses três números são os únicos que são menores ou iguais que 5? Sim ou não? sim, sim. Veja que esse não serve, 6. Esse não serve, esse não serve, esse não serve, esse não serve. Além da soma. Que outra coisa eu podia usar além da soma? Eu usei soma aqui. Que outra propriedade matemática, que outra operação matemática eu podia usar também? Se você achar, quisesse. Podia usar quem também? O produto, hein? Tá claro ou não? Aqui eu quis usar o quê? Soma. Mas podia usar quem no lugar também? Se eu Soma. quisesse. A multiplicação. Tudo bem, senhorita? Eu estou falando em relação às possibilidades. Hum. Tudo bem ou não? Uhum. Pronto, já fizemos a R6, já fizemos a R3, já fizemos a R2. Só falta fazer a R1 agora, para acabar. Como seria agora a R1, algebricamente? A R1 a gente sabe que tem os pares ordenados, 4 mandando para o 1 e o 5 mandando para o 1 também. Como eu escreveria isso aqui algebricamente? Para ordenado X e Y. Pertence ao alfabeto cartesiano. Fale o português aqui, essa barrinha aqui, como é que eu falo? Tá o quê? Tá o quê? Agora eu quero a propriedade. Que contemple quantos pares ordenados? 2 pares Só ordenados. 2, exatamente. X igual ou menor que 5. Igual ou menor que 5. E Y igual a 1. Perfeito, senhorita. Que ficou muito parecida com outra que a gente já tinha feito, né? Qual foi outra que a gente tinha feito que também tinha 2 só? Ficou bem parecida com a R6, não foi? O que é que mudou em relação à R6? O contradomínio. O contradomínio, tá? Outra palavrinha que eu não citei na aula passada e vou citar agora é que pode só uma parte dos elementos do contradomínio podem receber, não é isso? Concorda comigo ou não? Não são todos que têm que receber, né? Percebe isso? Uhum. Por exemplo, aqui na relação R2, o menos um não recebeu, não foi? Ficou chupando o dedo, né? Foi. Aqui nessa outra, o menos um. Isso dá origem a um conceito. Esse conceito está ligado só ao contradomínio. Que conceito é esse? Você sabe? Uma palavrinha que a gente usa muito.
O domínio é formado por que elementos? Nesse meu exemplo. Quem são os elementos do domínio? 3, 4 e 5. Perfeito. Quem são os elementos do contradomínio? 7 e 8. 7, 8 e 9. 9 tá aí, não tá não? Tá. Agora, tem uma palavra para quando só os que recebem. Que palavra é essa? É o conceito de quê? Imagem. Imagem. Imagem são aqueles elementos do contradomínio que recebem. Quem são eles? 7 e 8. Perfeito. Com isso, eu posso dizer que a imagem sempre está contida onde? No No quê? contradomínio. Exatamente. E eu vou precisar disso muito em função, viu? Quando eu perguntar quem é o contradomínio da função, quem é a imagem da função, é exatamente esse conceito que eu estou dando agora. Beleza? Aí, finalmente, agora eu posso falar o que é função, senhorita. Agora que nós estamos... Será que melhorou essa aula de hoje aí? Deu para criar, ajudar ou não? Esses vários exemplos. Sim. Agora, vou definir o que é função. Função é uma relação onde todo elemento do domínio possui exatamente um correspondente no contradomínio. Deu para entender ou não deu para entender, senhorita? O que você acha com essa definição? É bom ver exemplos? Sim ou não? Sim. Vamos lá. Eu vou dar 6 exemplos com os mesmos conjuntos A e B, tá bom? A é 4 e 5 e B é 3 e 2. Então, em todos eles eu vou ter o 4, o 5, o 3 e o 2. Em todos eles eu vou ter o 4, o 5 e o 3 e o 2. Em todos eles eu vou ter o 4 e o 5, o 3 e o 2. Vou dar 6 exemplos de relações. Eu vou dar 6 relações. E vou perguntar qual das 6 relações é função. Tá claro? Agora eu vou botar setinhas. Então a relação R1 é formada por essa setinha apenas. Relação R2 é formada por 2 setinhas. Relação R3 também é formada por 2 setinhas. Relação R4 também é formada por 2 setinhas. Relação R5 vai ser formada por 3 setinhas. E a relação R6 eu vou botar 3 setinhas também. Só que partindo desse cara, 2. Agora aqui. Você concorda que são 6 relações diferentes? Sim ou não? Sim. Agora, qual é a propriedade para ser função? Que está escrito aqui. Olha uma palavrinha-chave. Ó, todo elemento do domínio possui outra palavrinha muito importante na definição. Possui exatamente um correspondente. Quando eu falo exatamente um, pode ser mais que um, não? Não, porque é exclusivo. Pode ser menos que um? Não. Tem que ser exatamente um, não é isso? Concorda?
Sim. Eu pergunto, R1 é função? Sim ou não? É não. Não é função. Por quê? Quem é o culpado? Por causa do 5 que não tá mandando. Exatamente. Ele vai para prisão. Ele vai preso. Por que que ele vai preso? Por causa dele. Estou brincando, obviamente, né? Por causa dele, a relação não é função. Concorda comigo? Sim, professor. A R2 é função? É não. Não é também. Quem é o culpado? Agora, Tá mandando pra 2. o 4 é culpado porque manda para 2 e o 5 também é culpado porque não manda para ninguém. É, essa aí também. Eu tenho dois culpados. R3 é função ou não? Essa era a minha dúvida, professor. Porque eu me lembro que o senhor falou que no contradomínio um tinha que ficar tipo assim, sem correspondente, mas aí não tem nada a ver não, né? Eu falei de contra-domínio não ficar correspondendo, eu só falei uma definição. Eu só falei uma definição que quando o cara. Ah, agora temos mais presentes. Eu pensei que estava dando aula só para Beatriz. Já temos Vitória, Alice e Samara. Sejam bem-vindas. Só agora que eu me dei conta que eu não estou dando aula só para você, viu? Por isso que eu estava falando só com você. Ninguém mais falou na aula, né? Ninguém se comunicou, eu não olhei a tela e agora que eu vi que temos mais presentes. É, e aí, pessoal? E aí? É função ou não? Não é só a Beatriz que pode responder, não. Então as demais podem responder. E aí, R3 é função? O 4 mandou exatamente uma seta? Sim ou não? Sim, professor. E o E o 5 5? também. Então é função. Obedeceu ou não obedeceu? A definição. Obedeceu. R4 é É, função ou não é função R4? é função. O 4 mandou exatamente uma seta? Sim, O 5 mandou exatamente uma seta? sim. Então é função. Aí alguém vai falar, professor, mas o 3 recebeu duas setas. Não foi? Não é isso? É ou não É, é? mas a A definição fala definição fala de quem? Quem é que a definição fala? do domínio. Não fala nada sobre contra-domínio. Então pode. O contra-domínio pode receber mais que uma ou menos que uma. Essa condição do exatamente um só se refere ao Domínio. exatamente. Ficou mais claro agora, Beatriz? Sim, Ficou. R5 é função? não é. Quem é o culpado? É o 5 que tá mandando. Exatamente. O 5 é o culpado porque mandou duas setas. E R6? Não é. Também não é. Mas o culpado agora mudou? Quem é o culpado agora? 4. É o 4. Ou seja, eu acabo então de apresentar o conceito de função para vocês. Tá? Para finalizar a matéria da aula, faltaria apenas né, as diferentes representações de função. Que vai ser, eu vou falar na aula de terça-feira. Tá certo? Só agora, no final da aula, eu pensei que eu estivesse dando aula particular para Beatriz. Beatriz, a aula foi boa para você ou não, Beatriz? Foi boa, sim, professor. Você está vendo? Ó, tem menos gente tem sua vantagem, tá vendo? Eu posso dar um tratamento individualizado. E toda vez que acontecer, eu vou dar. Tá? Peço às senhoritas Vitória. Fala, Alice.
Oi? Mas faz um bom tempo já que a gente chegou na aula também. Mas vocês não falaram. E eu tô com a tela que eu tô vendo é a tela que eu tô escrevendo. Eu não tinha como saber, né? Então, por isso que é importante, Alice, que vocês falem na aula, tá? Ou se falaram, eu não percebi outra voz, então. Pode ter acontecido isso. Mas vocês falaram na aula, sim ou não? Alguma das três? Não. Tá vendo? Então não tem como. A minha tela tava só no final que eu resolvi mudar lá para saber se eu tava falando só com Beatriz, que aí eu me dei conta que não tava falando só. Eu peço as pessoas, né, que tentem chegar no horário, porque aí vão, se chegar atrasada, vai perder uma parte da aula. Embora o fato de estar gravada é um atenuante para isso grande, porque você pode assistir a aula depois, se você chegar atrasado. Então a aula remota tem essa vantagem. Agora, eu acho que Beatriz não se arrependeu de ter ficado sozinha no início da aula. Se arrependeu, Beatriz? Não, professor, foi muito boa a aula. Porque eu cobrei de você a sua participação. E se eu fizesse isso com todos, o rendimento da aula seria muito melhor, porque a pessoa entraria na aula, né? E não ficaria como um elemento passivo, né? Que eu costumo, às vezes, exagerar e que, às vezes, dá raiva para o professor quando você tem um aluno que não fala nada. E aí você fica sem saber o que está acontecendo com ele. Né? Parece uma pedra, parece um objeto, porque eu não sei se o que eu estou falando estou sendo compreendido ou não. Olha quanta coisa eu aprendi sobre você hoje, Beatriz. Eu percebi que você tem dúvida na regra de sinais, sim ou não? Sim. E aí, o que é que eu recomendo para você? Para você Eu resolver esse vi. problema? O vídeo 5. Pronto. Então, foi muito, muito cirúrgico, muito preciso na minha observação. Você tem uma dificuldade, mas você pode enfrentá-la e cabe a você enfrentar. Além disso, os conceitos de produto cartesiano, relação e função, nessa aula ficaram bem trabalhados? O que você acha? Sim. E reforça aquela ideia, né, que eu disse no início lá. Qual é a ideia básica? O conjunto formado pelas funções, né, por todas as funções, está contido por quem? Está contido pelo conjunto das o quê? Das relações. E o que quer dizer isso? Que toda função é o quê? Uma relação? Exatamente. Toda função é uma relação. Agora, nem toda relação É uma função. é a mesma relação, é a mesma ligação que existe entre o Rio Grande do Norte e o Brasil, né? O Brasil está contido no Brasil. O Rio Grande do Norte está contido no Brasil. E qual é a figura que fecha tudo que a gente falou até agora? E quem é esse conjunto que contém as relações? Quem são? É o produto? Cartesiano. Fica mais fácil agora de entender? Isso eu escrevi no início, não foi? No início da aula passada? Foi. E agora fica melhor de entender isso? Sim ou não? Sim, Mas nem... Eu vou precisar muito disso, mas nem toda relação é função. Eu tenho um vídeo que vem, né, que está proposto para vocês, que é o vídeo seguinte, que é o que eu vou propor para a próxima aula. Como é que a gente acontece isso no gráfico? Como é que eu reconheço que uma dada relação ela é função ou não, pelo gráfico? Então, quem quiser aprender isso, vai assistir ao próximo vídeo, que eu acho que agora é o vídeo 11, tá bom? No vídeo 11 eu vou falar sobre isso agora. Tá? As demais presentes, eu não sei dizer nada se elas entenderam a aula ou se querem perguntar alguma coisa. Senhoritas Vitória, Samara e Alice, ficou alguma dúvida para vocês? Ficou não, professor, porque eu cheguei no comecinho. Não cheguei Entendi. muito tarde, não. Mas você compreendeu, apesar de não ter se comunicado, não é isso? É. E Samara e Vitória, alguma dúvida alguma coisa que querem perguntar?
Vitória respondeu que não ficou. O chat, deixa eu botar aqui o chat. Só agora que eu estou vendo o chat também, ó. E Samara? Aguardando Samara. Samara não responde. Ou ela está com alguma dificuldade lá de chat, de microfone, ou alguma coisa desse tipo, ou saiu da aula. Um dos dois. Porque ela, né, aparece aqui, ainda o nome, aqui ela aparece na relação. Bem, vou ficar aguardando que Samara, então, se comunique em algum momento, se depois ela saiu, que ela que assista o vídeo da parte que perdeu, e depois faça perguntas a respeito da parte que perdeu. Pessoal, podemos encerrar a aula? Professor, você vai fazer na terça-feira? Vou fazer. Vamos combinar horário? Que horário? Pode ser depois da aula? Pode ser. Aquele esquema, né? A gente faz a aula normal de 5 a 6 e às 6 horas começa a tirar dúvidas da P2. Combinado? Tá certo. Então, tá joia, Beatriz. E valeu, Alice, valeu, Samara. Apesar de Samara não ter falado nada comigo na aula de hoje, não se comunicou comigo, e obrigado, Vitória, tá certo? Ok, galera? Professor, o senhor já postou, né, a prova 2? Já a P2 já tá no Teams. Tá Tá certo. certo? Eu falei isso no início da aula, tá, Alice? Já tinha conversado com Beatriz aqui nessa aula de hoje sobre isso. Então é isso. Podemos terminar? Sim, professor. Então tá bom. Vou parar a gravação nesse exato momento.